Então, vamos gravar, tá gravando, porque aí qualquer coisa a gente joga isso aí no WhatsApp, né? A gravação, e fica documentado aí a nossa reunião. Tá ok? Então, são 5h07, 5h10 a gente começa efetivamente. Daniel, que semestre que você tá? Eu tô atualmente no quarto. Na produção, né? Não, eu sou de engenharia mecânica. Ah, você é de engenharia mecânica? Sim. Ah, tá bom, É que. Bem-vindo, Daniel. Legal. tem problema. Ó, Oba. eu trabalhei a minha vida inteira no mercado financeiro. E eu sou engenheiro mecânico. Caramba, legal. Né? É, Então, eu tenho interesse também em mercado financeiro e tal, mas o curso é engenharia mecânica. Eu cheguei a faz cursar mal. produção, inclusive, Isso é mas eu muito troquei comum, de viu, curso. Daniel? Não É faz muito mal. comum engenheiro mecânico trabalhar na área financeira, porque a área financeira é muito eclética. É bom saber, é bom ter, tipo, exemplos assim, né? É, e você, Renan, o que você faz? Eu faço produção mesmo. Produção mesmo. Você tem que semestre. Eu tô no sexto. Sexto. Opa. Então Você é você meu deve estar tendo aluno, aula. Renan, você é meu Opa. aluno em Engenharia Econômica 1? Não. É porque eu não fazia aula de sexta. Então, porque eu costumo viajar muito para minha cidade. Então, eu tô fazendo algumas matérias do quinto e algumas do sexto. E engenharia econômica Você não ainda está não. fazendo, você não tá fazendo Engenharia Econômica 1, então? Não, ainda não. Semestre que vem. Ok, tá bom. Então, e aí, provavelmente, semestre que vem você vai me pegar lá, né, em contabilidade. Contabilidade 1, né? Isso, Então, exatamente. vamos ver. Eu fiz o último o projeto com o senhor, que foi aquela planilha que a gente fez de algumas análises de valuation, etc. Ah, tá. É o imersão financeira. Isso, Você está imersão financeira. fazendo esse semestre ou você fez o semestre Eu passado? fiz semestre passado. O semestre passado, legal. Então você já me conhece. Então, mas Já. tá, são 5h09, 5h10 em ponto a gente começa. Só para não quero ficar prendendo vocês, tá? E né, o professor Augustinho aí, que eu acho que. Pronto, deu. Vamos lá. Em cima. Então, vamos lá. Eu estou compartilhando a minha tela, tá? Tá essa bagunça, mas essa bagunça é proposital, tá ok? Aqui é o nosso grupo no WhatsApp. E vamos lá. O que nós temos que fazer? O que é iniciação científica? A iniciação científica é um trabalho que os alunos fazem junto com algum professor orientador, que é realmente para você iniciar em projetos científicos, em pesquisa científica. Então, você não consegue fazer isso sozinho, né? Aliás, você não faz sozinho nem isso, nem a graduação, nem mestrado, nem doutorado. A única coisa que você consegue talvez fazer sozinho é um pós-doc. Mas, tirando isso, você sempre vai fazer com um orientador. Bem, eu estou aqui na tela, o link é esse daqui, que eu estou passando aqui para vocês, e nós temos aí o edital que ele está falando o seguinte, olha, a inscrição é até 22, que foi prorrogada até dia 26 de abril. 26 de abril, pessoal, nós estamos aqui, ó, no dia 9. Nós temos uma semana, 2 semanas e mais 3 dias. Tá? Então, nós estamos com 2 semanas, a grosso modo. É o prazo que nós temos. Não dá para fazer muito mais do que isso. Tá ok? O que a gente tem que fazer? Iniciação científica, nesse projeto, né, nós temos que mandar uma proposta de projeto para iniciação científica, junto com o professor, mas quem faz essa proposta são vocês, tá ok? E com a orientação nossa. Pois bem, primeira coisa, para submeter, nós vamos. Eu tenho aqui esse documento que ele explica o que você tem que fazer. Você vai ter que fazer um projetinho,
tá? Um projeto de iniciação científica. Aqui está um template, tem que seguir exatamente o que está falando aqui. Mínimo de 8, máximo de 12, tamanho A4, com margem superior, margem inferior, formatação, título, corpo do texto. Não pode ter nem o nome de vocês, nem o meu nome. Não se preocupem com isso, tá, pessoal? Por quê? Porque vai ser avaliado por uma outra pessoa, por 3 avaliadores, 2 externos e 1 interno, e eles não podem saber quem é que está mandando, para não ter conflito de interesse, né? Então, não pode ter em lugar nenhum identificação do nome, nem meu, ou nem do Augustinho, se for o Augustinho que for o orientador de vocês, nem de vocês, tá ok? Então, é apresentado, revisão em língua portuguesa, e é mais ou menos essa cara. Então, vai ter um título, com essa formatação, tá? Tem que seguir essa formatação, introdução. Então, nessa introdução, vocês vão falar qual que é o problema de pesquisa, nós vamos discutir isso daqui um pouquinho, aí vocês vão, qual que é o problema de pesquisa, qual que é a justificativa, por que que vocês estão fazendo isso, por que que é importante estudar isso, também nós vamos discutir daqui um pouquinho. Qual o objetivo geral, ou seja, com esse trabalho, vocês vão tentar responder esse problema de pesquisa. Esse é o objetivo geral. Então, em função do que vocês colocarem como problema de pesquisa, você vai botar o objetivo geral. Meu objetivo geral vai ser avaliar, propor uma metodologia de cálculo de índices financeiros, por exemplo, para fundos de investimentos. É mais ou menos esse objetivo que a gente está imaginando. Só que vai ser diferente, um pouquinho diferente para cada um. A gente não pode colocar o mesmo objetivo para todo mundo, tá? Bem, aí tem, nesse projeto, vai ter que fazer um referencial teórico, vocês vão ter que pesquisar alguns livros, algumas coisas, e colocar aqui o referencial, tá? O Augustinho, aliás, que é bom nisso, ele que vai dar umas dicas aí de livro para a gente dar, para vocês darem uma estudada, tá? Procedimento metodológico, como será feita essa pesquisa, e aí eu posso ajudar isso aí, tá? Por quê? Porque eu trabalho com isso, eu estou trabalhando com isso, então eu mais ou menos sei o que vai ter que ser colocado. Um cronograma, então vocês vão ter que fazer um cronogramazinho mais ou menos com essa cara, um cronograma de 12 meses, em que ele vai começar, na realidade, em agosto. Se bem que esse aqui está começando em setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas, a princípio, pode considerar agosto até julho do ano que vem. São 12 meses, em que, no começo, vocês vão estudar um pouco, né? Estudar, preparar um relatório, e aí estudar, fazer o estudo de caso, que é o problema, tentar resolver aquele problema de pesquisa. Então, uma primeira parte é o estudo, e uma segunda parte é a resolução do problema de pesquisa. Tudo bem? Bem, a Ana e o Caio entraram também. Então, se vocês perderam o comecinho, eu estou gravando, eu vou jogar no WhatsApp para vocês. Pois bem, nós temos que apresentar isso. Tem aqui algumas metas, como vocês vão fazer essa meta, indicadores. O que é isso? A gente vai ter que dizer o que a gente vai fazer e quando. Quando que nós vamos entregar, quais os subprodutos, o produto final e quando nós vamos entregar tudo isso. Então, isso vai ser indicado aqui no cronograma, e vocês vão colocar também isso. Quais as metas? Minha meta é até o final do ano, até metade do ano que vem, ou então até o término da iniciação científica, entregar uma proposta de indicador de mercado financeiro ou indicador de alguma coisa dessa linha. Tá ok? Então, depois tem que colocar uma referência bibliográfica, alguns livros. Eu vou pedir para o Augustinho, depois dá umas dicas aí de livro, mais da área financeira, tá? Para o pessoal. Tá? E artigos também. Então, pode colocar aí artigo do Sharpe, artigo do Markowitz,
Então, são artigos antigos, da década de 50 do século passado, mas são muito importantes, tá? E nós temos mais atual, tá, pessoal, que eu gosto muito de dar, o Taleb. Taleb. Esse cara aí é o cara que escreveu dos Cisnes Negros. Por quê? Tudo isso daí está relacionado com a volatilidade dos investimentos. E nós vamos trabalhar muito com volatilidade. Tá ok? Bem, nós temos que preparar isso. A entrega vai ser no dia, até o dia. Vamos voltar aqui. Um pouco. Tá aqui. Até o dia 26, que é uma segunda-feira. Então, dia 26, nós estamos aqui, ó, 26, segunda-feira. Tá ok? Então, nós temos 2 semanas para trabalhar. É pouco. Se vocês acham que é muito, é pouco. Tem que começar esse fim de semana. Tá? E o resultado vai ser divulgado dia 14 de junho, tá? Quem foi aceito ou não. Deixa eu falar uma coisa. Esses programas, eles têm o seguinte, hierarquicamente, eles vão ser escolhidos. Os primeiros colocados ganham uma bolsa do governo federal. Então, ou é do CNPq, acho que é do CNPq mesmo, não tem FAPESP. FAPESP é estadual, né? Mas acho que não tem FAPESP no PIBIC. Mas Não tem. Não tem, né? É só CNPq. É uma bolsa de R$ 400 por mês, mas não é para vocês gastarem tudo. Como vocês estão fazendo da área financeira, é bom poupar uma boa parte desses R$ 400, tá? Metade, Não, pelo menos. 15% é a razão ótima, Oswaldo. Tá ótimo. Opa. E aí, tem essa bolsa de R$ 400. Legal. Num segundo nível, tem uma bolsa para quem não foi classificado em primeiro, mas foi bem classificado, tem uma bolsa do Mackenzie, que também acho que é de R$ 400. Ah, mas qual a diferença entre a bolsa do CNPq e a bolsa do Mackenzie? As duas vocês vão ter que entregar o trabalho final, o trabalho daqui a 1 ano, aquilo que vocês se propuseram a fazer. Tá? E um artigo científico, tudo mais. Se não apresentar, tem que devolver toda a grana. Tá? E o governo federal, ele é pesado. Eu já tive aluno, né, que começou a fazer iniciação científica com bolsa, e aí no meio ele arrumou estágio, falou, eu vou sair. Falei, tudo bem, você vai devolver toda a grana. Não, mas não dá para ficar? Não dá. O governo federal é contrato isso, sabe? Ou você entrega, ou entrega a grana. PT saudações, não tem meio termo. E tem um terceiro nível, que são aqueles PIBIC, PIVIC voluntários. Ou seja, se você não conseguiu a bolsa do CNPq, você não conseguiu a bolsa do Mackenzie, ainda assim você pode fazer o trabalho. Você pode fazer esse trabalho, tá? Que vai resultar num artigo científico. Ele não é tão exigente como os 2 anteriores, mas ele vale para vocês. Um trabalho de iniciação científica, ele abre as portas se um dia mais tarde vocês quiserem ser professores, tá? E não descartem essa possibilidade, tá, pessoal? Porque é empregabilidade isso. Você não sabe o dia de amanhã como que vai ficar, tá? Desde que eu me formei, eu trabalhava na iniciativa privada, trabalhava em bancos e sempre dei aula. Dei aula na FAAP, dei aula na Unip e dei aula no Mackenzie também. Então, pessoal, é uma coisa que é importante para o currículo de vocês. Se vocês forem mais para frente fazer mestrado ou doutorado, é uma coisa que conta ponto, tá? Vai contar ponto duplamente. Primeiro, porque vocês fizeram iniciação científica. Segundo, porque vocês estar com um artigo. O fato de vocês terem um artigo também já conta bastante ponto quando vocês forem fazer um mestrado, doutorado, alguma coisa do gênero. Tá certo? Então, é importante. Iniciação científica não é fazer, vou fazer, não sei se eu faço ou não faço. Tem que abraçar a causa, porque isso vai contar bastante para vocês. Tá? Bem, vocês vão ter pelo menos um artigo
escrito por vocês. Esse artigo nós vamos tentar colocar ou num congresso ou numa revista, vai depender do nível do artigo, né? E vocês vão ter isso para mostrar, para ter no currículo de vocês. Olha, eu tenho um artigo, eu tenho alguma coisa que eu publiquei. Tá ok? Bem, tudo isso é diferencial, viu, pessoal? Dá um belo diferencial. Não esqueça uma coisa, quando vocês se formarem, todos os seus colegas se formaram junto com vocês. Um empregador, ele não tem muito para diferenciar o Bernardo do Renan, da Ana, ele não tem muito. Para ele, são todos alunos que fizeram uma boa faculdade, uma boa universidade, fizeram uma Mackenzie. Mas qual a diferenciação? Uma das diferenciações é essa, é ter iniciação científica. Você fala, eu tive iniciação científica, eu tenho um artigo. O cara fala, pô, esse cara ele é dedicado. Pelo menos isso eles vão falar, o cara é dedicado. Tá? Bem, então eu mostrei para vocês o template. O template é esse daqui. Eu estou colocando esse template aqui no WhatsApp. Então, já foi. E existe uma coisa que se chama edital. Edital, ele fala justamente o que é para fazer, como que será feito. Era interessante vocês darem uma lida, tá, nesse edital. Tá? Ele está lá no site, mas eu vou passar para vocês o edital. E ele fala aqui o projeto, como que tem que ser o projeto de pesquisa. Ele não é detalhado que nem um template, mas uma coisa que tem muito importante nele, tá, pessoal, quais os deveres do aluno, o que o aluno deve fazer, como deve fazer, o que ele tem, tem que publicar um trabalho. É importante vocês darem uma lida nesse edital para saberem o que vai ter que ser feito, tá? Na iniciação científica. Não é nem agora no projeto, é na iniciação. Então ele fala como que será avaliado, como que será o processo de seleção. Isso é muito importante. Por quê? Porque não esqueça uma coisa, vocês vão entregar um projeto de pesquisa, tá? Se eu entregar um projeto agora, vocês não vão apresentar nada. O avaliador vai ter que avaliar vocês pelo projeto de pesquisa, pelo projeto que vocês enviarem. Não tem o nome de vocês, não tem se vocês são filho de alguém, não tem nada. Só tem o projeto. Então, ele vai avaliar pura e simplesmente por aquilo que vocês escreveram. Se tiver mal escrito, se tiver com erro de português, se tiver, ele recusa. Ele não tem outro critério. É que nem aquilo que eu estava falando agora, vocês vão procurar um emprego ou um estágio na empresa. Vocês são iguais a todos os outros. Como que ele vai escolher? Qual o diferencial que tem o Bernardo e o Daniel? Se vocês falarem, eu tenho iniciação científica, pronto, você já tem um diferencial. Mas se vocês não tiverem, qual o diferencial? Então, eles vão ver, o Bernardo, não sei, ele ficou muito nervoso, ficou balançando a perna. É totalmente subjetivo as coisas, quando vocês forem fazer uma entrevista. Ficou balançando a perna, eu achei que ele estava nervoso. Não serve para gente. Coisa desse tipo. Tá? Então, num projeto de iniciação, a mesma coisa. Vocês vão ter que escrever perfeito isso daqui. O Augustinho, nós vamos ter que dar uma revisada. E não é uma garantia, tá, de que vai ser aceito. Semestre passado eu mandei e não foi aceito. Acontece, sabe? Provavelmente o avaliador achou que não era tão importante aquilo que a gente estava fazendo, sabe? Mas daqui a pouco o Augustinho vai falar aí. Mas o que nós estamos fazendo, nós estamos em contato com algumas instituições, tipo Ambima. A Ambima é aquela que dá a certificação CPA 10, CPA 20, CEA, e nós estamos vendo se a gente consegue negociar com eles de esse trabalho que nós estamos fazendo, que vai também gerar iniciação científica, ser encampado pela Ambima. Tá? Bem, aqui fala também o critério de avaliação. Então, olha só, problema de pesquisa a ser estudado e claramente definido. Então, aquilo que eu falei, vai ter que escrever num detalhe extremo, muito bem escrito. Por quê? Porque ele vale peso 1.
Então, se você bobear, você já perdeu um aqui, ó. De 0 a 10, você já perdeu um. Você vai ficar só com 9. Justificativa claramente definida, os objetivos claramente... Ó, ele está dando exatamente o que ele vai te avaliar. Se você bobear em qualquer um desses aqui, é nota que você perdeu. Ó, e tem coisa aqui, referencial teórico, 2. Você perde 2 pontos. Procedimentos metodológicos, 2. Você perde 2 pontos. É muita coisa. Você fica lá profundo. Você não vai pegar a bolsa de jeito nenhum. Você perder 2 pontos, porque acabou. Talvez você não consiga nem chegar naquele que você faz de graça. Isso é só para falar o seguinte: nós temos que fazer um trabalho profissional, um trabalho de engenheiro, tá? Seja mecânico, seja de produção, é um trabalho de engenharia isso daqui. É um trabalho científico. Então, esse é o edital. Eu estou colocando esse edital aqui no WhatsApp também. Pronto, o edital também já foi, está aí com vocês. E terceiro, nós vamos ter que fazer um projeto de pesquisa. Então, Augustinho, aqui, nós estamos trabalhando em algumas coisas assim que são interessantes no mercado financeiro. E, pelo visto, vocês gostam. Inclusive, foi o Renan que falou que fez o projeto de integrador aí comigo o semestre passado. Eu estou dando esse projeto integrador esse semestre também, de novo, tá? E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos trabalhando? Eu estou trabalhando com fundos de investimentos no Brasil. Isso daqui é uma base de dados, tá? Essa base de dados, eu leio ela todo dia. Então, eu tenho aqui alguns programas, tudo feito em VBA. Quem fez C++, todos vocês fizeram, é o mesmo esquema de C++. Então, são programas em VBA que acessam o site da CVM todo dia às 9h15 da manhã. Ele está acessando o site da CVM e está atualizando essas bases de dados. Essa é a base de dados mais recente. Eu estou com 9 milhões... Essa não está compartilhando a tela. Não sei se era para a gente estar vendo ou não. Opa, era. Era. Então, vamos lá. Então, está aqui. Opa. Então, essa é a base de dados. Ela está com 9 milhões e 700 mil registros, né? Uma baita base de dados, e ela é parcial. Eu tenho mais uma base de dados de 10 milhões de registros também, que eu não uso, que são os mais antigos. Mas se precisar para alguma pesquisa, a gente pega a base mais antiga, sem problema. Então, todo dia está sendo atualizado. Isso é aquilo que a gente chama de Big Data, né? É um Big Data. Pessoal, se encerrar, a gente entra no mesmo link, tá, pessoal? A gente continua falando mais um pouquinho. Pois bem, depois que eu atualizei essa base de dados, eu entro aqui no Excel. Esse Excel, ele vai me entrar com a base filtrada. Por quê? Porque eu não consigo colocar 9 milhões de registro, 9 milhões de linhas numa planilha Excel. Então, eu filtro, basicamente, nesse caso, eu estou fazendo um estudo de fundos de investimento em ações. Eu filtro esses fundos que tenham mais que 180 dias, sejam ativos, não sejam exclusivos, tenham mais do que 50 investidores, ou seja, e mesmo assim, eu vou ficar por volta de 820 fundos de investimento em ações brasileiros. Essa base de dados aqui... Mais coisa, mano. Essa base de dados no Excel já está com 352 mil linhas, tá? Eu estou tentando
filtrar o máximo possível, porque se ela crescer mais um pouco, o Excel não consegue mais trabalhar. Ele já vai começar. A partir disso, eu vou fazer uma série de cálculos dia a dia de grupos de fundos. Como grupo de fundos? Eu falei que eu estava trabalhando com fundos de ações. Agora, a Ambima, ela divide os fundos de ações em vários subníveis, várias subclasses. Aliás, ela divide todos os fundos em subclasses. Renda fixa, fundo de ações, multimercados e cambiais, tá? Num segundo nível, tem fundo indexado, ativo, investimento no exterior. Num terceiro nível, e tem um terceiro nível também. Então, renda fixa é a classe principal, subcategoria e subcategoria. Então, 3 níveis. O de ações também. Então, o de ações tem a categoria indexado, ativo específico, investimento exterior, e eu tenho valor de crescimento, dividendos, small cap, índice ativo, setorial, livre, e aí vai. Então, usando essa classificação, eu separo os fundos em... Aqui são todos os fundos, mas esses aqui são fundos ativo livre. Tem 390. Todos os fundos têm 800, por volta de 810. Desses aqui, ativo livre tem 390, dividendos 26, índice ativo 64, índice setorial 20. E eu consigo calcular do conjunto, eu consigo calcular total, hein? Quanto foi a movimentação, quanto foi a entrada em um ano, a movimentação do dia, qual o patrimônio do fundo no dia, quantos cotistas tem em todos esses fundos, esses 20 fundos no dia, qual a rentabilidade combinada desses 20 fundos, proporcional ao patrimônio, tá? Qual o Sharpe, qual a rentabilidade de 252 dias, qual a volatilidade de 252 dias, quantidade de fundos e um índice, que é o que nós estamos propondo. Então, a nossa ideia é montar um índice para cada subcategoria da Ambima. Tá certo? Então, olha aqui. Esse daqui é o setorial. Então, tem um índice que é diferente do índice. Olha aqui, esse daqui é o índice ativo. Esse daqui é o dividendos. Esse índice é como se fosse o índice Bovespa. Então, você vê o índice Bovespa e fala, cresceu, diminuiu, nossa, o índice Bovespa subiu, o índice Bovespa... Tem o índice setorial que nós estamos propondo. Assim como nós estamos fazendo fundos de ações, tem um monte de categorias. A gente não tem braço para fazer tudo isso, mas tem um monte de outras categorias. Multimercado, que nós não estamos fazendo, renda fixa, que nós não estamos fazendo, que mereceria ter um trabalho desse que nós estamos tendo para esses outros fundos. E é isso que... Essa é a minha proposta para iniciação científica. O Agostinho também tem outras dúvidas, outros problemas de pesquisas que ele vai falar agora para vocês, tá? E para propor. Então, a nossa ideia é essa. Não sei o que vocês acham. Eu tenho condições de dar um suporte para vocês nessa captura de dados. Por quê? Porque eu já estou capturando, eu tenho todas essas informações. Mas aí o trabalho de bibliografia, todo o trabalho, vai ter que ser de vocês. Tudo bem, pessoal? Tudo certo, pelo menos por enquanto, né? Indo daqui 4 minutos, mas deixa o Agostinho falar um pouco. Só eu falei? Tá bom. Obrigado, Oswaldo. Essa base aí é excelente, pessoal. Então, a gente pode pensar nessa base da maneira integrada também que o Oswaldo passou, ou da maneira, uma maneira de se ler esses dados da seguinte forma. Por exemplo, esses dados têm diversos começos, né? Então, nós poderíamos analisar, por exemplo, a curva de juros, a curva de rentabilidade desses fundos a partir do nascimento deles, que nós temos essa informação também. Podemos associar
esses dados com o período, por exemplo, a quantidade, o prazo de resgate, ele varia de D+2 até o Oswaldo até comentou, até D+60, né, Oswaldo? Você Sim. encontrou um fundo que estava dando D+60. E isso é uma coisa que tende a mudar. Imagina, hoje se você trabalha com Bitcoin, é no máximo 2 minutos. Então, nós precisamos fazer e podemos dar até propostas de melhoria em cima desses prazos e associar rentabilidade, quantidade de cotistas por patrimônio. Quer dizer, ter novas propostas a partir disso. E nós também podemos trabalhar com opções. E aí a gente escolhe um vencimento, uma delas, e pode calcular a volatilidade usando exatamente os mesmos conceitos que estão aqui. A volatilidade da rentabilidade nada mais é do que a média e o desvio padrão dessa... O desvio padrão vai medir o risco, a volatilidade. E em opções, nós trabalhamos muito com o conceito de volatilidade, e esse dado também nós podemos acessar. Nós temos uma base de dados chamada Economática. Galera, não se preocupa assim, também com algumas coisas. Por exemplo, na questão de metodologia, nós temos 4 modelos de metodologia. Eu posso passar para vocês e a gente escolhe um dos 4. Vocês não vão estar trabalhando sozinhos, sem apoio. Então, tem uma base de dados, metodologia, a gente pode passar, eu vou passar até no site aqui, os 4 modelos básicos de metodologia para vocês. Quer dizer, nós temos aí condições de, na verdade, não só orientar, mas abrigar também o trabalho com, desde os dados, selecionar alguns dados, fontes de dados, quer dizer, não precisa usar toda a base, pode usar, como o Oswaldo usa, filtros, nós podemos colocar filtros adicionais dentro dessas planilhas, podemos trabalhar com curva de juros a partir da data de nascimento desses fundos e a rentabilidade que possui. É claro que eu espero que, por exemplo, tenha um fundo de 1 ano, como também deva ter fundos que tenham 15, 16 anos, e aí a gente começa a trabalhar com essas informações. Mas tudo isso precisa realmente trabalhar com números. Então, esse é o detalhe. Mas já tendo uma base, já tendo uma informação e, se necessário, usarmos a economática vai permitir que nós acessemos, por exemplo, os preços das ações por dia, e isso também, com o Oswaldo e comigo, dá uma outra perspectiva. Nós podemos calcular uma coisa que nós chamamos, pelo método de KPM, o beta, tá certo? Que é exatamente a volatilidade de um preço de uma ação com relação ao mercado. Isso também pode ser usado um filtro. Podemos, como vocês imaginam, usar muito instrumento estatístico, e a vantagem